Padre Pio tinha como nome de batizado Francesco Forgione. Ele nasceu no vilarejo de Pietrelcina, próximo à cidade de Benevento, na Itália, em 25 de maio de 1887. Ele era filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppa de Nunzio, e tinha 6 irmãos. Desde criança ele manifestou interesse pelas coisas de Deus. Não faltava às missas e nem às orações. Ainda menino, mostrava grande admiração por Nossa Senhora e Jesus, tornando-se também amigo do seu anjo da guarda. Francesco recorria a ele muitas vezes, pedindo ajuda no seu caminho de viver o Evangelho. Não é à toa que mais tarde, o Padre Pio exortava os fiéis a pedirem ajuda aos seus anjos da guarda. Ele sabia que o que os anjos mais querem é conduzir as pessoas para Deus. Por isso, dizia, a intimidade de cada um com o seu anjo da guarda é de grande importância. Aos 15 anos, em 1902, entrou no noviciado da Ordem dos Capuchinhos em Marconi. Nessa ocasião, adotou o nome de Frei Pio. Quando terminou o noviciado, Frei Pio fez os votos simples em 1904. Já em 1907, professou os votos solenes, realizando os estudos clássicos e a filosofia. Depois, foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910. Em 1916, Padre Pio foi para o convento de San Giovanni Rotondo, onde viveu toda a sua vida. Ele tinha grande compaixão pelo sofrimento das pessoas. Por isso, logo percebeu que sua missão sacerdotal era de acolher em si o sofrimento do povo, como uma espécie de catalisador. A confirmação disso foram os estigmas de Cristo que Padre Pio recebeu em seu próprio corpo e que duraram mais de 50 anos. Parece que, através do Padre Pio, Deus queria aliviar o sofrimento do seu povo. E, de fato, todos os que o procuravam saíam reconfortados. Padre Pio entregou-se inteiramente ao ministério da confissão. Ele sabia que esta é uma das maneiras mais eficientes e maravilhosas que Jesus Cristo deixou para aliviar os sofrimentos do coração e libertar das garras do demônio. Por isso, ele passava até 14 horas do dia no confessionário. Em muitos casos, quando o fiel não tinha coragem de confessar um pecado grave, ele o revelava por inspiração divina. Isso ajudava muito os fiéis a se libertarem de seus males. Aliás, por isso, Padre Pio sofreu ataques terríveis do maligno. Foi torturado, tentado e testado muitas vezes, mas não esmoreceu. Padre Pio queria aliviar não somente o sofrimento espiritual das pessoas, mas também o sofrimento físico. Por isso, teve a inspiração de construir um grande hospital, que ele deu o nome de Casa Alívio do Sofrimento. Esta obra maravilhosa tornou-se referência em toda a Europa. Atendendo a um pedido do Papa, Padre Pio criou os grupos de oração, com o objetivo de aliviar os horrores causados pela Segunda Guerra Mundial no coração das pessoas. Esses grupos se tornaram células catalisadoras do amor e da paz de Deus num mundo cheio de sofrimento. Quando os grupos de oração celebraram 50 anos, reuniu-se uma grande multidão em San Giovanni Rotondo para uma missa comemorativa. Esta foi a última missa e a última vez que os filhos espirituais de Padre Pio o viram. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, na sua cela conventual, Padre Pio entregou o seu espírito. Faleceu com fama de santidade e deixou uma multidão de pessoas que se tornaram seus devotos e filhos espirituais
nos incontáveis e grandes grupos de oração que se multiplicaram por todo o mundo. A fama de santidade de Padre Pio tornou-se cada vez maior após a sua morte, e é esse um dos requisitos para que se inicie um processo de canonização. Além disso, muitos fiéis testemunharam terem alcançado graças pela intercessão do Padre Pio. Por isso, o processo de canonização começou em 1982. Ele foi beatificado em 2 de maio de 1999 e canonizado em 16 de junho de 2002 pelo Papa João Paulo II. Dali em diante, passou a ser chamado São Pio de Pietrelcina, e sua festa litúrgica é comemorada todos os anos no dia 23 de setembro. Além dos estigmas que tiveram duração de 50 anos, existem vários relatos atestando que Padre Pio tinha o dom da bilocação. Entre os tantos milagres atribuídos à sua intercessão está a cura de uma criança chamada Mateu Pio Colella. Sobre ele se desenrolou todo o processo de canonização do Padre Pio. O Papa Bento XVI disse sobre ele: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à Terra para converter os homens. E Papa Paulo VI disse: Veja que fama ele alcançou. Quanta gente de todo o mundo ele reuniu em torno de si mesmo. Mas por quê? Porque era um filósofo? Porque era um sábio? Porque dispunha de meios? Não, mas porque rezava a missa humildemente. Confessava de manhã à noite. Era difícil de dizer, representante estampado dos estigmas de Jesus, era um homem de oração e de sofrimento. E o Papa João Paulo II disse sobre Padre Pio que foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo através do sacramento da penitência. O ministério do confessionário atraía numerosas multidões de fiéis. Mesmo quando ele tratava os peregrinos com severidade aparente, eles, tomando consciência da gravidade do pecado e arrependendo-se sinceramente, voltavam quase sempre atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. A exumação do corpo incorrupto de Padre Pio aconteceu no dia 20 de abril de 2008, e no mesmo dia foi exposto para o público na cripta da Igreja de Santa Maria das Graças, em São Giovanni Rotondo. Padre Pio pode ser considerado o apóstolo do sacramento da confissão. Através desse sacramento, aconteceram grandes milagres de cura, de corações feridos e conversões. Se você é devoto de Padre Pio, ou caso tenha recebido algum milagre por intercessão de Padre Pio, também escreva aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para receber os próximos vídeos e deixe o seu gostei, porque isso é muito importante para nós. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.